Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, segundo a sua graça, manifesta a tua glória e teu poder, dando entendimento, sabedoria e revelação. Senhor, eu sei que tu és poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, além daquilo que eu penso, segundo o seu poder que opera em mim. Que através de mim o Senhor manifeste a tua glória, revelando a tua palavra, com espírito de sabedoria e de revelação. Que não haja barreira, que não haja bloqueio, que não haja resistência, que as fortalezas sejam destruídas, que os sofismas caiam por terra e que prevaleça o conhecimento da palavra de Deus. Assim seja na mente de cada um que vai me ouvir e me assistir agora, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, recebam sabedoria, revelação e entendimento espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus, assim seja. Podem se assentar em nome de Jesus. Hoje nós temos ministração inédita, hein? Bíblia, papel e caneta. O tema de hoje já está aí ao vivo no Facebook e no YouTube. Bíblia, está aqui, papel, e você tem que ter ela, você precisa dela para anotar. Caneta, para anotar os textos. O tema hoje, profetas da lei versus profetas da graça. Os profetas da antiga aliança e os profetas da nova aliança. Os profetas no tempo da lei e os profetas no tempo da graça. Há quem diz que não há mais profeta. Hoje eu vou desmascarar essa mentira e essa heresia. Há quem diz, usa texto fora do contexto, dizendo que os profetas duraram até João. Quem já ouviu isso? Os profetas duraram até João. Cuidado que isso aí é uma meia-verdade. Então hoje eu vou ensinar a verdade plena como ela é. Já orei para que Deus te dê entendimento. Então, através dessa ministração, você vai aprender, vai ser ensinado a distinguir entre o certo e o errado. Tá? Então, Bíblia, papel e caneta. O tema de hoje é profetas da lei da antiga aliança versus profetas da graça da nova aliança. Então, em outras palavras, eu vou te mostrar a diferença. Quem disse que acabou os profetas? Quem disse para você que não existe mais profeta? Quem te falou isso? Eu vi um pastor do Rio de Janeiro falar que a lei e os profetas duraram até João, que os profetas durou até João, que não existe mais. Ele falou só uma parte, só um pedacinho. Tem que falar a verdade plena como ela é. Então, eu vim também desmascarar esse falso entendimento de pensar ou de crer que não existe mais profeta ou que os profetas duraram apenas até a lei. Mas não é o que está escrito. Eu vou ler o texto e vou te explicar. Mas primeiro vamos começar aqui, em 1 Samuel, quarta-feira é dia de estudo bíblico. Bíblia, papel e caneta. Hoje é quarta-feira. Então, vamos começar aqui com 1 Samuel, capítulo 9. O tema de hoje, profetas da lei versus profetas da graça. Eu vou te mostrar a diferença dos profetas da lei para os profetas da graça. Não, que na graça não tem profeta. Calma que eu vou ler a Bíblia, vou te mostrar na Bíblia. E primeiro, se estiver escrito, eu creio. Não tem como mudar, tá? Deixa eu só avisar vocês todos. Não tem como mudar, não tem como alterar. Para não ter mais alguma coisa, tem que estar escrito que não tem mais. Porque se não tiver escrito que não tem mais, e alguém falar que não tem, aí é interpretação humana. Só que está escrito que há, está escrito que tem. Então os que dizem que não tem, ou são mal intencionados ou não têm conhecimento, são ignorantes. Das duas uma, né? Os que falam que não existe mais profeta, só porque você viu o quê? Falso profeta?
Faz 32 anos que eu falo isso. Se existe o falso profeta, é porque existe o verdadeiro profeta. Então, não é porque existe o falso que não existe mais o verdadeiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Talvez você no sistema religioso foi ensinado errado. Ou talvez você que saiu do sistema e foi para alguma certa igreja que diz que prega e ensina a graça, mas uma meia graça é quase uma lei também, né? Então hoje eu vou ensinar a verdade como ela é. 1 Samuel, começando aqui, o tema de hoje, profetas da lei versus profetas da graça. Eu vou te mostrar os dois. Se não tem mais, vai estar escrito que não tem mais. Simples assim. Só que se tiver, também vai estar escrito que tem. E aí, se tiver escrito, eu creio. 1 Samuel 9, acompanha comigo, só um versículo. 1 Samuel 9, verso 9. Veja na sua Bíblia, ó, a caneta aqui, ó. Marca na sua Bíblia. Tema de hoje, eu vou te mostrar os dois tipos. E aí você vai ver a diferença. Profetas da lei versus profetas da graça. Se não tem mais, vai ter que estar escrito que não tem mais. De modo que se ainda permanece, vai estar escrito que permanece. É simples assim. E se tiver escrito, eu creio. 1 Samuel 9, verso 9. Antigamente em Israel, 1 Samuel 9, verso 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o, sublinha aí, vidente. Sublinha aí, ó. Vamos ter com o vidente. Talvez você nem sabia disso, né? Talvez você que não conhece a Bíblia fica aí doutrinando sem ter o pleno conhecimento. Olha que palavra forte, ó. Talvez você que não tem o pleno conhecimento, papagaio de pirata, né? Papagaio de pregadores, o pregador fala errado, você é um papagaio e fala errado também, né? O pastor fala sem conhecer, você não consulta também e vai só repetindo. Ele fala errado, você fala errado também. Ah, não existe mais profeta porque o profeta durou só até João. Você é um papagaio, você pega e só repete. Você não estuda, você não vai atrás do pleno conhecimento, você nem lê, nem abre a Bíblia. O pastor fala, o falso pastor fala com uma falsa interpretação, com um falso entendimento, você só repete como um papagaio. Então, o projeto, o intento, o objetivo hoje é ensinar, trazer a luz plena, não só um pedaço, não só parte. Geralmente os que só repetem, nem a Bíblia não tem na mão. Não faz um estudo, não lê. Você tem que ler o texto, o contexto, você tem que ter conhecimento. Cuidado com repetir frases, né? Cuidado, porque papagaio também só repete, papagaio não estuda, ele ouve e repete. Tem muitas pessoas assim. Ah, a lei durou, os profetas duraram até João. E não mostra na Bíblia, não lê na Bíblia, não faz um estudo, não traz uma ministração, só repete frases. E uma meia-verdade pode se tornar uma grande mentira. Então, cuidado, hein? Presta atenção na ministração hoje. 1 Samuel 9,9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Por quê? Sublinha aí, ó. Ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente, para quem não sabe, para quem não lê a Bíblia. As pessoas não sabem disso, não lê a Bíblia. As pessoas quando falam vidente, ele já associa a um macumbeiro. É verdade. Se falar a palavra vidente, Samuel era um vidente. A feiticeira de Endor, o que houve ali? Foi uma visão. O vidente, ele tem visões, no plural. Ao vidente ou ao profeta de hoje, antigamente, 1 Samuel 9,9, se chamava como ele? De vidente. Então, quem está na ignorância, quem não tem o pleno conhecimento, hein? Não adianta você conhecer 4, 5, 6, 10 versículos. Você tem que ter um pleno conhecimento. Você tem que ter uma visão panorâmica da Bíblia. Não basta você conhecer, ouvir um pedacinho, sai aí repetindo, às vezes abre até a igreja, repetindo heresias. E hoje em dia está na moda heresia, né? Está na moda falso profeta.
Igual aquele moleque lá de 14 anos lá agora, que sai por aí falando besteira, o tal do profeta Mirim, só fala besteira, não cita um versículo, não conhece a Bíblia. Pô, cai quem quer, né, meu? Vamos falar a verdade. Como é que as pessoas crêem? Eu fico escandalizado. Como que as pessoas crêem num menino de 14 anos que não tem fundamento nenhum? Não cita um versículo, não cita a palavra de Deus, não traz nenhum ensino, não tem nenhum fundamento. Como é que pode chamar aquilo de profeta, meu? Está de brincadeira, meu. Se fosse um Samuel, um Isaías, um Jeremias, um Paulo, mas chamar um menino, um moleque daquele de profeta, que só faz macaquice, não é? Não cita um versículo. Para de perder seu tempo para assistir esse menino. Esse menino não sabe nada. Nasceu ontem, tem que sair das fraldas ainda. Tão novo já é falso. Com 14 anos já é falso, com 14. E com 50 vai ser o quê então? O pai dos falsos. Se com 14 já é falso. Falso ensino, falso profeta, falso mestre. Falso. Eu escandalizo como que as pessoas caem, como que as pessoas acreditam. Só que os que caem, os que acreditam, são pessoas igual ele. Ele não tem fundamento, as pessoas também não têm. Ele não cita a palavra, as pessoas também não conhecem a palavra. Está claro ou não está claro? Ou só eu que percebo? Ou só eu que sei analisar essas coisas? Porque Paulo disse, quando um profeta falar, Paulo disse, cale-se o primeiro e os outros julguem. Eu estou julgando, estou analisando. Mas ao analisar um moleque de 14 anos, não cita uma palavra. Não cita um texto da Bíblia. Porque o que é ser profeta? Ou qual é a unção do profeta? Qual é a tônica do ministério de um profeta? Qual que é? Se não a revelação da palavra de Deus, que é o que ele não tem. Ele nem cita a palavra. Como é que pode chamar aquilo de profeta? Já comecei com tudo hoje, hein? Estão dando ibope na internet, porque a internet é monetizada, está ficando rico. Está ficando rico, porque desculpem, só bobão para cair numa daquela, né? Para chamar de profeta, para crer que é profeta. Aprendam uma coisa. Aprenda isso, escreva isso. Todo profeta verdadeiro, genuíno, verídico, autêntico, ele falará em linha com a palavra de Deus. Profeta, ele é um ser, homem ou mulher, ele é imparcial. O moleque de 14 anos, ele é denominacional. Quem que não está vendo que ele é denominacional? Que não tem nada a ver com a palavra de Deus? O que eu fico indignado é como que as pessoas aceitam facilmente a heresia. Aparece alguém citando na Bíblia, mostrando na Bíblia que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2,14. Ninguém crê, ninguém acredita. Mas aparece um moleque de 14 anos. Eu vou mostrar aqui. Você vai ver onde ele se encaixa. Só fala besteira. Só fala besteira. Aquilo é molecagem, aquilo é macaquice. Não tem nada de profecia ali. Não tem nada de revelação. Está ficando rico em cima dos bobão, que não tem fundamento, que não crê em quem mostra na palavra, não crê. Mas aparece um moleque fazendo macaquice, aí eles creem, o profeta. Então aprendam, para a glória de Deus, em nome de Jesus, aprendam. 1 Samuel 9, verso 9, que eu vou mudar de assunto. O tema hoje, profetas da lei versus profetas da graça. Eu vou te mostrar como era um e como é o outro. O ser humano, os homens, são malandros, velhacos. Eles criam religiões que vão além da palavra de Deus. Mateus 15, eles invalidam a palavra de Deus, eles anulam a palavra de Deus, Mateus 15, para guardar suas tradições. Como que os crentes não percebem isso? Que o ser humano, ele abre uma religião
invalida a palavra, passa por cima da palavra, põe de lado a palavra, e as pessoas esquecem a palavra, nem lembram da palavra, e exalta o falso profeta, e crê numa falsa profecia, numa falsa revelação. Eu fico escandalizado com uma coisa dessa. Quando Jesus disse em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eu acho que o povo evangélico no Brasil, pelo menos, não lê a Bíblia. Eu acho que nunca leu Mateus 7,15. Eu acho que nunca leu. Na Bíblia tem um versículo, Mateus 7,15. Você já leu alguma vez na sua vida? Porque se você já leu Mateus 7,15, você não vai crer que aquele moleque de 14 anos é um profeta. Você não vai crer nunca, se você conhece a palavra de Deus. Mas não é só ele, não, está cheio. Fora os adultos velhos, né? Careca, barbudo, com a mão mirrada. Sim ou não? Está cheio de falso profeta. Eu fico escandalizado como que o povo de Deus tem a Bíblia só como desodorante debaixo do braço. Nada mais que isso. Tem a Bíblia na estante, mas não tem a Bíblia no seu coração, na sua vida, na sua mente. Isso me escandaliza. Então eu vou mudar de assunto. 1 Samuel 9,9, a última vez essa noite. Isso tem que ficar claro. Todos têm que saber, todos têm que conhecer, todos têm que entender, todos têm que compreender. Por quê? Primeiro porque está escrito. Segundo porque eu já orei para que Deus te dê entendimento. Você não é de Deus? Você não é filho de Deus? Você não é ovelha de Deus? Você não crê na palavra de Deus? Eu não vou falar de mim, como muitos falam. Muitos falam frases formadas, forjadas, jargões. 1 Pedro 4,11, quando falar, fale segundo a palavra de Deus. Mas muitos, a internet está uma praga, hein? A internet está a verdadeira Babilônia. Não, internet? TikTok? Quai? Você é louco? Está o verdadeiro inferno. Só heresia. Só escândalo. Só adultério espiritual. Só falso mestre, falso pastor, falsa igreja, falso ministério, falso profeta. Só falso. Não tem nada de verdade lá. 99% tudo lixo. Cocô para jogar na privada e dar descarga. Não salva nada. Se você não percebeu isso ainda. Então, para você que crê na Bíblia, na palavra de Deus, acima de tudo, para você que crê na palavra de Deus, porque se você não crê, não sei nem porque você está assistindo. Porque essa ministração aqui é para quem crê na palavra de Deus. Não é para outra pessoa. Eu não creio. Desliga, vai para outro lugar. É simples assim. Eu não acredito. Desliga. Não, eu acredito na palavra de Deus. Eu creio na Bíblia. Então é para você. É por você que eu orei. Para que Deus te dê entendimento, sabedoria e revelação. 1 Samuel 9,9 é a última vez hoje. Antigamente, 1 Samuel 9,9. Para quem não sabe, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Para quem não sabe disso. Vou começar minha ministração agora. Bom, o tema hoje: profetas da lei versus profetas da graça. Vamos falar primeiro dos profetas da lei, que é o tema, profetas da lei versus profetas da graça. Vamos falar primeiro dos profetas da lei. O que Isaías era? Um profeta. O que Jeremias era? Um profeta. Samuel era o quê? Um profeta. Ezequiel, Daniel, Jonas, Miqueias, e por aí vai. Malaquias, Amós, profeta. Profetas da lei, ou seja, de uma velha aliança antes de Cristo. Mas vamos deixar claro, tá? Quando se fala profetas da lei, não se pode associar 100% a Moisés. Quando se fala Moisés, associa-se a obras da lei. Mas quando se fala Isaías, Jeremias, Malaquias, Daniel, Ezequiel, não se associa diretamente a obras da lei. Se associa à revelação da palavra de Deus.
Está entendendo? Por isso que Paulo fala que em Hebreus 3, por exemplo, Cristo é superior a Moisés. Quando se fala de Moisés, Romanos 9, disse Deus a Moisés. Então, quando se refere a obras da lei, se refere a Moisés. Quando se refere a Moisés, se refere a obras da lei. Está claro? Agora, quando se fala profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Malaquias, Joel, Amós e todos. Profetas. Tá? Agora, é verdade, né? Eu não vou ter tempo para isso, mas em 10 segundos eu consigo falar. É verdade que você também não pode pensar que quando se fala Moisés, só se refere a obras da lei. Porque Moisés trouxe muitas revelações. Mas, generalizando, quando se lembra Moisés, está associado a obras da lei. Agora, Isaías, Jeremias, Malaquias, nem sempre, porque são profetas. Não foram eles que trouxeram a lei. Está entendendo? João 1,17. A lei veio por meio de Moisés. João 1,17. A lei veio por meio de Moisés. Não de Isaías, Jeremias, Malaquias, Naum, Amós. Não. João 1,17. A lei veio por meio de Moisés. Então deixa o Moisés um pouco de lado aqui. Ainda que ele era um profeta. Mas João 1,17, a lei veio por meio de Moisés. Mas eu vim falar dos profetas. Então deixa o Moisés de lado e Isaías, Jeremias, Malaquias, Daniel, Ezequiel. Entendeu? Profetas. Está claro? E por falar em profetas, abre sua Bíblia em Jeremias, por favor. Por falar em profetas, depois de Isaías, abre a sua Bíblia em Jeremias e preste muita atenção no que eu vou ler. Capítulo 23. Por se falar em profetas, eu tenho certeza que quando eu ler esse texto aqui, você vai lembrar de muita gente, até do menininho lá de 14 anos. Que daqui 20 ele vai ter mais, né? Vai ter 34, não vai ter 14. Se continuar falso, vai ser um falso profeta de 34 anos. E por aí vai. Jeremias 23, quem já achou? Coloca o seu dedo e anota aí, ó, versículo 10. Muita atenção na leitura, hein? Muita atenção na leitura. O tema de hoje, profetas da lei versus profetas da graça. Primeiro eu vou falar dos profetas da lei. Por exemplo, Jeremias 23, verso 10. Quem já achou, diga amém. Jeremias 23, 10. Deus falando, hein? Diga, Deus falando. Deus falando. Pela boca de Jeremias. Olha lá, ó, Jeremias 23, 10. A terra está cheia de adúlteros por causa da maldição. Está acompanhando aí? Amém, abençoados? Jeremias 23, 10. Está aqui, ó. A terra está cheia de adúlteros por causa da maldição. A terra chora e os pastos do deserto se secam. O caminho dos adúlteros é a maldade e a sua força a injustiça. Acompanhe a leitura, verso 11. Tanto o profeta, é bom você sublinhar. Tem caneta aí, né? Jeremias 23, 11. Tanto o profeta, Deus falando, hein? Tanto o profeta como o sacerdote estão como? Contaminados. Está acompanhando aí? Jeremias 23, 11. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. E isso vale para os dias de hoje, hein? A maldade não está por aí? No sistema evangélico religioso? A maldade de mentir, a maldade de enganar, a maldade de arrancar a lã das ovelhas? Os pastores do sistema não fazem isso? Jeremias 23, 11. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e nele cairão. Trarei sobre eles, eu creio, a calamidade no ano do seu castigo, diz o Senhor. Entre os profetas, sublinha aí, de Samaria. Aqui tem dois tipos de profeta. Ó, Jeremias 23, 14. Entre os profetas, 13. Jeremias 23, 13. Entre os profetas, sublinha aí, ó, profetas de Samaria. Ou seja,
profetas no meio dos gentios. Samaritanos, né? Samaria, samaritanos. Jeremias 23, 13. Entre os profetas de Samaria vi loucura. Por que, Senhor? Profetizam da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Israel. Você acha que mudou nos dias de hoje? Hã? Você quer que eu dou a lista de quantos falsos profetas que profetizam da parte de Baal, de Dagon, de Mamon e fazem o povo de Deus errar? Hã? Eu preciso dar detalhezinhos de quem vende chave, de quem vende tijolinho, de quem inventou a tal e mentirosa e herética fogueira santa. Eu preciso dar detalhezinhos de quem fala frases, faça o seu sacrifício, dá tudo, faz o seu sacrifício para Deus te abençoar. Mentira, porque Deus te abençoou em Cristo. E todos eles sabem disso, porque todos têm uma Bíblia nas mãos. Então o que eles fazem? Jeremias 23, 13. Eles fazem errar o povo de Deus. É ou não é verdade? E agora apareceu um de 14 anos aí, que faz o povo de Deus errar. E estão idolatrando ele como se ele fosse o próprio Jesus Cristo. O povo é cego, não tem jeito. Como o povo de Deus é burro, cego. Falei. Quer que eu fale de novo? O povo de Deus é muito burro. Isso é Isaías 1. Isaías disse: assim diz o Senhor, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Aí vem Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem é que quer saber de conhecer o Senhor? Um homem chega fazendo promessa, faz a fogueira santa, você vai ter uma fazenda, você vai se tornar empresário. Quem quer saber de ler a Bíblia? Então fazem o povo errar, dão um caminho errado. Jeremias 23, 14, vamos ler o 14. Jeremias 23, 14. Entre os profetas de Jerusalém. Opa, agora mudou. Sublinha aí no verso 14, ó. Sublinha, diga, profetas de Jerusalém, diga isso. Então Jeremias 23, 13, profetas de Samaria, profetas no meio dos gentios, no mundão. Agora 14, profetas de Jerusalém. Nossa, aí é o cúmulo. Aí é o cúmulo. Você lembra que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar. Jerusalém que matas os profetas. Lembra que Jesus falou? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram me ouvir. Jesus disse: eu enviei profeta, o que eles fizeram? Mataram os profetas. O povo de Deus é assim. Aos profetas verdadeiros eles matam, eles perseguem. Mas ao falso profeta, como o bezerro de ouro, eles carregam no colo e endeusam e veneram ao falso profeta, até se tiver 14 anos. Não tem problema, eles querem é o falso profeta. Eles não gostam de Samuel. Você conhece a história de Samuel, né? Samuel foi ter com o povo e o povo não quis Samuel. Basta, chega, queremos um rei como as nações. Não queremos mais ser governado por profeta. É bom você escrever isso. Profeta é quem tem a direção de Deus. O que eu falei? Profeta é quem tem a direção de Deus. Eu estou falando do verdadeiro profeta. O falso profeta não, ele não vai ter direção de Deus. Jeremias 23, ele faz o povo errar. O que fizeram com Samuel? Samuel foi ter com o povo de Deus e o povo falou: basta, não queremos mais você, queremos um rei. Foi daí que veio Saul, né? Queremos um rei. Aí o que Samuel fez? Chorando, foi falar com Deus. Samuel foi falar com o povo não quis Samuel. Samuel começou a chorar, se entristeceu e voltou e foi falar com Deus: Senhor, o povo não me quer, Senhor.
Eu não sei o que está acontecendo, Senhor. O povo não me quer. Eles querem um rei. Eles querem ser como os ímpios, que são governados por estátuas de escultura. Eles acendem velas. Eles fazem sacrifício na encruzilhada. Eles não querem mais ser governados por um profeta. Eles querem ser como os ímpios. Eles querem um rei. Deus falou: dá para eles o que eles querem. Samuel, como que é, Senhor? Não, isso mesmo, dá para eles o que eles querem. Eles não querem um rei. Samuel, o povo não está rejeitando a ti. Eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Esse é o povo de Deus, que mata os profetas, que rejeita os profetas verdadeiros, mas que venera em Deus ao falso profeta. Quem está entendendo? O verdadeiro profeta. O que fizeram com Jesus? Não colocaram ele na cruz? Isso é o que o povo faz. O povo de Deus é esse aí, ó. Mata os profetas. Mas ao falso profeta, a Coré rapidinho achou 250 homens. Rapidinho. Moisés não é tudo isso não, hein? Deus não fala só com Moisés, ele fala com você também. Deus começou a fermentar. Paulo disse: o fermento estraga a massa, hein? O Coré começou a fermentar. E de repente juntou gente pra caramba, hein? 250 pessoas que já estavam contra Moisés. É verdade mesmo. Abaixo, Moisés, abaixo. 250 pessoas, é verdade mesmo. Deus não fala só com Moisés não. Onde se viu? Ele fala comigo. Quer dizer, se levantou contra a direção de Deus, porque Deus sempre levantou um homem para falar com o seu povo. E no tempo de Moisés, esse homem não era Coré, esse homem era Moisés. Mas o Coré incitou, é só você ler número 16, o Coré incitou o povo contra Moisés. Não é o que o Himeneu e Fileto fez no tempo de Paulo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é o que Judas fez no tempo de Jesus? Não é o que o Geazi fez no tempo de Eliseu? E por aí vai. Porque a história se repete. Jeremias 23, 14. Entre os profetas de Jerusalém, olha o que Deus falou, hein? Deus está escandalizado. Jeremias 23, 14. Entre os profetas de Jerusalém, irmãos, para quem não sabe, é a cúpula, é o âmago, da onde sai, ou era para sair, a perfeita direção de Deus. Por quê? Deuteronômio 14, vós sois o povo escolhido, o Senhor vos escolheu dentre todos os povos na face da terra. Então aquele povo escolhido, eles se encontravam em Jerusalém. Deuteronômio 14, dentre todos os povos na face da terra, Deus tinha escolhido aquele povo como povo santo. E se reunia em Jerusalém, profetas, sacerdotes, levitas, ungidos, tudo em Jerusalém, reis. Então Jerusalém é da onde saía para a terra a perfeita direção de Deus. Mas o que Deus diz em Jeremias 23, 14? Olha lá, entre os profetas de Jerusalém, eu vi uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade. Se os profetas de Jerusalém fazem isso, você imagina os falsos. Você imagina esse de 14 anos que não está fazendo. Se os profetas de Jerusalém faziam isso, e até hoje fazem, desviando o povo, para que não conheçam a verdade, porque quem conhece a verdade não paga mais fogueira santa, né? Quem conhece a verdade não paga mais para fazer sacrifício, porque Jesus disse: se você conhecer a verdade vai te libertar. Mas eles nem Bíblia não usam de propósito, para você não conhecer a verdade. Quem está entendendo? Por isso que o moleque de 14 anos nem Bíblia não tem, não cita um versículo, já para você não conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade como eu, facilmente você vai saber que ele é um falso profeta. Por isso que nem Bíblia ele usa. É fácil perceber isso. Jeremias 23, 14. Entre os profetas de Jerusalém viu uma coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Nossa, eu não acredito que eu estou lendo isso.
Jeremias 23:14. Um versículo, Deus fala tudo isso. Deixa eu ver se é verdade mesmo. Jeremias 23:14. Entre os profetas de Jerusalém, que era da onde tinha que sair a verdade, vi uma coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade, tem se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Vixe, o negócio está feio em Jerusalém. Ou seja, o negócio está feio no sistema, hein? Porque Jerusalém é o sistema. Quem está entendendo? Olha como que Deus está vendo, hein? Você que está pagando pau para falso profeta, você que está endeusando o falso profeta, olha como que Deus está vendo. E você dando ibope para falso profeta. Vai vendo onde você está indo. Vai vendo. Quer que eu leia de novo o verso 14? Você é louco. Verso 15, vamos pular, senão não vou até chorar. Jeremias 23:15. Portanto, assim diz quem? O Senhor. Diga bem forte. É Deus falando. É Deus falando. Que não tem interpretação de Jeremias. Quem escreveu foi Jeremias. Mas quem está falando? O Senhor. Está claro ou não está claro? Você entendeu o que eu falei? Quem escreveu foi Jeremias. O livro é de Jeremias, ele escreveu. Jeremias escreveu. Mas quem está falando é o próprio Deus. Verso 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eu lhes darei a comer losna. Você sabe o que é losna, irmão? É amarga igual fel. Fel. Sabe aquele boldo? Aquilo é fichinha perto da losna. O boldo é doce. O boldo é um pudim de leite moça perto da losna. Só para você ter uma ideia do que é losna. Jeremias 23:15. Eu lhes darei a comer losna e lhes farei beber águas de fel. Porque dos profetas da onde? De Jerusalém, que é o sistema religioso, que era da onde tinha que sair a verdade para toda terra. Mas você leu o 14? Adultério, falsidade, paga pau para os caras não se converter. Você está vendo como que é Jerusalém? Se souber como que o sistema evangélico abafa sujeira e põe debaixo do tapete, e tem pastor e pastora que não aguenta a pressão e tira a vida, comete suicídio, pula do prédio, pula da ponte. Vocês não sabem nada, hein? Eu sou pastor, eu conheço pastores. Eu estive no conselho de pastor com mais de 2.000 pastores. Eu conheço pastor, hein? Eu sei como que é o negócio do lado de cá. Coríntios 9:16. Me é imposta essa obrigação de anunciar o evangelho. Ai de mim se não anunciar. Se eu não anunciar, o negócio começa a ficar pesado. A pressão, a condenação. Muitos não aguentam, tiram a própria vida. Está cheio de pastores que tiram a vida. Está cheio. Pastora, pastor, missionário, está cheio. Em Jerusalém, na lei, no sistema evangélico, está cheio. Eles abafam para não chegar para o povão. Mas o que tem de pastor que tira a vida, por causa da pressão, não aguenta a pressão, a condenação, o diabo, o demônio, o inferno, o lago de fogo. Então eles tiram a vida. Está cheio de pastor que tira a vida. Está cheio. Deus me livrou dessa pressão. Por quê? Porque eu falo a verdade. Então quando você agrada a Deus, você não tem essa pressão sobre você, porque a sua consciência está limpa. Isso é Hebreus 9. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras más, das obras mortas. Quando se prega a verdade. Se conhece a verdade e engana o povo e mente, a condenação, vocês não imaginam o peso. Por que o Judas foi se forcar? De tanta condenação, que ele não aguentou. Ele não aguentou a pressão. O que ele tinha feito? Traído Deus, revestido em carne, chamado de Jesus. E o que o sistema está fazendo até hoje, os pastores? Traindo Deus. Não pregam Jesus, não anunciam o que Cristo fez, não anunciam para a igreja, para o povo, o que eles já são em Cristo. Eles falam o quê? Que vai ser ainda se eles fizerem. Isso é mentira.
Então muitos não aguentam a pressão. Jeremias 23, versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu lhes darei a comer losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém, e é uma vergonha, saiu a contaminação sobre toda a terra. Vixe! É forte ou não é? Olha o que Deus disse. Talvez você não sabia disso, né? Pastor, por que todos os evangélicos, é mentira, é adultério? Por quê? Jeremias 23, a última linha do versículo 15. Porque do sistema saiu a contaminação sobre toda a terra. Você já viu falar dos escândalos de pedofilia na Igreja Católica, né? Quem já viu falar? Quem já viu falar? Quem já viu falar? Jeremias 23, 15, de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Forte, né? A terra, não é só Santo André não é só São Paulo não é só o Brasil não. O que eu sei de história de pastor nos Estados Unidos, eu não vou nem entrar nessa porta. Não vou nem entrar nessa porta. Pastores pedófilos, padres pedófilos, papa pedófilo, missionário pedófilo. Deus está me falando aqui. Eu não posso citar o nome dela porque foi ela que falou, né? Se eu citar o nome dela vai ficar ruim porque foi ela que falou. Eu ouvi ela falar, mas eu acho que eu não posso citar o nome dela. Mas eu posso falar de uma outra forma. Tem uma mulher que trabalha com o Bolsonaro, ela é deputada. E o pai dela e a mãe, eles nasceram na Quadrangular. Pai pastor, né? Ela filha de pastor, trabalha com o Bolsonaro, tá? Ela é deputada e ela já deu esse testemunho na televisão, para o Brasil inteiro assistir, para o mundo inteiro. Mas eu acho que eu não posso citar o nome dela, né? Porque é ruim o que eu vou falar aqui, né? O que eu vou falar aqui vai ficar meio pesado, né? Ela, filha de pastores da Quadrangular, e o pai dela, ela disse isso. Ela criança, hoje ela está com 50 e pouco, mas quando ela tinha 12 anos, o pai dela, pastor, levava missionários para dormir lá, né? Então, esse aqui é o missionário tal, veio não sei lá onde, vai dormir aqui 2, 3 dias, que ele ia pregar, né? Sexta, sábado, domingo, então vai dormir aqui em casa tal. E ela criança, e os pais iam dormir, e a criança, ela ia dormir, e o suposto missionário também ia dormir. O que ele fazia de madrugada? No quarto de quem que o missionário ia mexer? Com o pastor? Não. Com a mulher do pastor? Não. Com quem? Acho que eu não preciso falar, né? Você já leu aqui o Jeremias 23, a última linha do verso 15? Dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Dos profetas que eram para trazer a direção de Deus, mas são falsos, desses falsos profetas que saiu a contaminação sobre toda a terra. O que tem de escândalo na internet hoje em dia, de pastor pegando obreira, pastor pedófilo, padre não sei o quê, blá, 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 evangelista, tem ou não tem? Está um inferno o negócio. Aliás, o próprio Deus disse, né? Olha como que Deus comparou no verso 14, a última linha de Jeremias 23, 14. O próprio Deus comparou, olha aqui, tem se tornado para mim como Sodoma e os moradores como de Gomorra. Você consegue imaginar? O missionário vai vir fazer a obra de Deus na igreja e aí dorme, naquele tempo hospedava na casa dos pastores. O pastor ia dormir com a esposa, o missionário de madrugada, olha o missionário, no quarto da menininha de 10 e 12 anos. Hoje ela está com 50 e pouco, ela falou em rede nacional. Não vou citar o nome dela porque eu acho que vai ficar feio se você souber quem é. Ela falar dela é uma coisa, mas eu falar acho que fica meio deselegante. Eu falar, olha, fizeram isso com ela. Apesar que ela não teve vergonha de falar, ela denunciou. Mas eu falar sobre ela fica feio, né? Deselegante. Jeremias 23, 16. Estou terminando aqui para mudar de assunto, tá? Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Perguntinha bem básica para saber se vocês estão entendendo mesmo. Deus está falando de todos os profetas?
Claro que não. Mas de uma parte aí, né? De alguns, né? Tá claro ou não tá claro? Tanto é que o tema aqui, ó, os falsos profetas. Jeremias 23, verso 9. Fala sobre os falsos profetas. Não fala de todos. Tá claro aí? Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Então, estão aprendendo alguma coisa aí nessa noite? A conhecer o falso e o verdadeiro? Está aprendendo um pouquinho? Para aprender a distinguir, separar, discernir. Você tem que aprender a discernir. Quando você vai na feira comprar laranja, você não tem a laranja Bahia, a laranja Lima, a laranja Pera. Você não sabe qual que é qual? Quando você vai na feira, tem o tomate vermelho, na outra banca tem o caqui, é vermelho, parece o tomate, mas um é tomate, o outro é... Você tem que saber separar. Eu não vou estar com você 24 horas por dia. Você que tem que aprender. Amém? Você tem que saber quem que é o falso e quem é o verdadeiro. Todos são falsos? Não. Todos são verdadeiros? Não, você tem que saber. Coríntios 12, 29, são todos profetas? Claro que não. São todos apóstolos? Claro que não, meu. Tem gente que fala que é apóstolo, mas não é. Ah, mas ele fala que é, mas ele pode falar que ele é o Silvio Santos, mas ele não é. Você tem que saber que ele não é. Você tem que saber conhecer, discernir, perceber que ele não é apóstolo. Você que tem que saber discernir que ele não é profeta. Esse moleque de 14 anos, porque não tem outro nome para falar. Esse moleque de 14 anos nem Bíblia não usa. Não sei nem se ele sabe ler, só tem 14 anos. Não cita um versículo, não cita a palavra de Deus. Está escrito, não cita. Como é que você crê que é um profeta se ele não está com a palavra? Aprenda isso. Todo profeta traz consigo a palavra de Deus. É o primeiro sinal. Isso não quer dizer que é o verdadeiro, mas é o primeiro sinal. Você vai analisar o que ele fala. Quem está aprendendo? Diga comigo, todo profeta, de fato enviado por Deus, traz consigo a palavra de Deus. Agora, como é que Deus fala uma coisa e o tal profeta fala outra, e você crê que é o profeta de Deus? Por isso que Jesus disse: errais por não conhecer a palavra. Ele não falou? Mateus 22? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus não falou isso? Mateus 22, errais, olha lá, hein? Olha o que Jesus disse, ó. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pela terceira vez, o profeta enviado de Deus, ele traz consigo a palavra de Deus. Eu não estou falando a Bíblia, estou falando a palavra. Se a palavra sai da boca de Deus, vai contra o que Deus falou? Nunca, claro que não. Como é que você conhece o falso profeta? Se o que ele fala não está em linha com o que Deus diz. É simples assim. Vou falar de novo. Não tem conversa. Ah, Deus me enviou. Falou fora da Bíblia, não foi enviado por Deus coisa nenhuma. Está falando na carne. Não fala pelo Espírito Santo. Porque Deus não vai contra ele, irmão. Como é que Deus fala que você é salvo pela graça? O profeta fala que você vai ser ainda, quem sabe, um dia? Talvez. Mentira. Como é que Deus fala em Efésios 1:3 que te abençoou com todas as bênçãos? O profeta fala que Deus vai te abençoar ainda. Mentira. Ele está indo contra. Não é profeta coisa nenhuma. Pela quarta vez. Porque o profeta de Deus, o enviado de Deus, ele traz consigo a palavra de Deus. Mais precisamente a revelação da palavra de Deus. Está claro aí? Nem a palavra ele tem dentro dele, como que eu vou considerar ele como profeta? Se ele não tem nem a palavra, como é que você conhece um profeta? Primeiro profeta, hoje eu conheço vários. O primeiro profeta que eu conheci na minha vida, olha o que eu vou falar, hein? O primeiro profeta que eu conheci na minha vida, a palavra estava dentro dele.
sem Bíblia, a palavra dentro dele. Ele citava a palavra, ele profetizava o que estava escrito, ele, sem a Bíblia, sem o livro, a palavra estava dentro dele, revelada, com unção, com sabedoria, com autoridade, com revelação da palavra. Oh, é profeta. Uma profeta que não cita nem o Pai Nosso não sabe. Que profeta que é esse? Vamos terminar com Jeremias 23, verso 16. Assim diz o Senhor, e ainda não falei do profeta da graça, hein? Quando terminar aqui eu vou falar. Que o tema hoje, ó, profetas da lei versus profetas da graça. Eu estou te mostrando que Samuel, que Elias, que Eliseu, que Jeremias, Isaías eram profetas verdadeiros. Mas Jeremias 23, Deus está te alertando sobre falso profeta. Está claro ou não está claro? Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, eles vos ensinam vaidades. Mas como é vaidoso aquele menino de 14 anos, hein? Ele é vaidoso, como é vaidoso? Que vaidade carnal! Tirou, claro que tirou. Muitas heresias. O conselho tutelar, o ímpio teve que intervir, porque o povo de Deus é cego. O povo de Deus é cego, surdo e mudo. Não vê, não ouve e não fala. O ímpio teve que intervir e tirou ele, proibiu ele de pregar. De tantas heresias e besteira que ele faz e fala. Porque as muitas mentiras e heresias, uma hora ele pode mentir para alguém que a pessoa está curada e não está curada e morre, o marido da pessoa pega e mata ele. Porque ele disse que estava curado, como já está acontecendo. Já vazou já. Já vazou. Ele disse que a mulher com câncer estava curada, ele rasgou os papéis da mulher e a mulher não está curada coisa nenhuma. E se a mulher morre? O marido dela, o filho dela pega ele e mata ele. Mata ou não mata? Porque ele fala que está curado, rasgou os papéis, a mulher está com câncer ainda. Então, com 14 anos não sabe nem o que fala. Aliás, a sã doutrina, o apóstolo Paulo, na sã doutrina diz o quê para Timóteo? Que o pregador não deve ser neófito. Ou seja, inexperiente. Quem é o louco? De qual igreja, de qual denominação, de qual ministério, quem é o irresponsável passar o microfone para uma criança de 14 anos? Falar em nome de Deus. Quem que foi o irresponsável que fez isso? E dentre os profetas de Jerusalém ninguém falou nada. O ímpio, juiz, teve que intervir, proibindo o menino de profetizar entre aspas. Porque ele pode falar que seu filho está curado. O filho morre e o pai fica louco. Hã? Quem está me entendendo? Filho único? Seu filho está curado, aí o filho morre? Quem está entendendo? O que o juiz fez? Proibiu ele de pregar. Porque ele é de menor, irresponsável, não responde por ele mesmo. O juiz proibiu, porque os profetas de Jerusalém são uma vergonha. Os profetas de Jerusalém, do sistema evangélico, é uma vergonha. É uma vergonha. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo diz para Timóteo: não neófito, para que não se ensoberbeça. O menino é soberbo, hein? Com 14 anos, está mais que o John Travolta. Está mais que... o menino com 14 anos... pedindo oferta de R$1.000, pedindo oferta de R$10.000, com 14 anos. Eu com 14 anos brincava de carrinho de rolemã. Eu com 14 anos rodava peão. Eu soltava pipa com 14 anos. Hã? Eu andava de carrinho de rolemã com 14 anos. De patinete eu andava com 14 anos. Arrancava a tampa do dedo jogando bola na rua. Mas quem deu essa responsabilidade para ele? Algum irresponsável, de alguma igreja, de algum ministério, de alguma denominação. Como vocês são cegos, mudos e surdos, o ímpio teve que intervir para não sair coisa pior. Porque se ele fala que alguém está curado e a pessoa morre... Não, dá... Não quis nem falar o que acontece, né? Jeremias 23... Olha o 16, ó. Eu estou terminando. Jeremias 23, 16.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, Deus falando, Jeremias 23:17, dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, eles dizem, nenhum mal virá sobre vós. Ou seja, está clara a falsa profecia, né? Então o cara está matando, está roubando, está usando droga, está indo no caso de prostituição, e o falso profeta fala, assim diz o Senhor, nenhum mal virá sobre vós. Como não virá? Paulo disse que você plantar, você vai colher. Gálatas 6:7, não erreis. O que planta na carne, da carne colherá a corrupção. Como nenhum mal virá? Quem está entendendo? Então o que o falso profeta faz? Alguém quer falar? Com o verso 17 ficou fácil, hein? Olha o 17, Jeremias 23:17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração. Ou seja, o cara faz o que ele quer fazer. Para eles dizem, nenhum mal virá sobre vós. Ou seja, o que o falso profeta faz? Eu vou ajudar. O que o falso profeta fala? Fala o que o povo quer ouvir, ué. Você acha que o cara quer ouvir que ele vai morrer, que ele vai para o inferno? Você acha que o cara quer ouvir que ele vai ser preso? O cara está matando, está roubando, mas ele quer ouvir o quê? Não, Deus é contigo, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. O cara está vivendo errado, fazendo errado. O que o falso profeta fala? Não vai te acontecer nenhum mal. Mentira! Porque o que planta é isso que colhe. Gálatas 6:7. Diga, assim eu conheço o falso profeta. Diga, e a falsa profecia. E para terminar, Jeremias 23:18. Para terminar, Jeremias 23:18. Mas quem dentre eles esteve no conselho do Senhor? Quem? Quem lá no sistema que está tentando para isso, hein? Ó eu de fora, ó eu de fora. Está percebendo que eu estou de fora? Deus está falando do sistema. Os que estão no sistema, Deus está falando. Quem dentre eles, quem? Jeremias 23:18. Quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eu, Marcos Gomes do MGA. Eu estava no conselho do Senhor e eu estou atento e ouvi. Tem mais alguém que está no conselho do Senhor? Toca para mim aqui, por favor. Jeremias 23:18. Quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Nos fins dos dias entendereis tudo isso que Jeremias está falando claramente, que você vai ver as coisas acontecer. Não tem por onde fugir. Ou anda corretamente diante de Deus, ou está errado diante de Deus, enganando o povo do Senhor. Bom, deixa eu terminar aqui agora do outro lado, falando sobre os profetas da graça. Se eu falei dos profetas da lei, abra comigo agora, deixa eu desmascarar uma mentira e uma heresia que tem espalhado aí no Brasil e no mundo, que os profetas duraram até João. Já ouviu isso? Vamos ver o que está escrito primeiro. Lucas 16. Então eu falei no começo, tem gente que repete igual papagaio, né? Vê alguém falando, ele pega e repete também. A lei durou, os profetas duraram até João. Não existe mais profeta. Para de falar besteira, que eu vou te mostrar aqui que existe sim. Só se você não crê na Bíblia, porque eu vou te mostrar na Bíblia.
Se está escrito na Bíblia, como que você vai falar que não existe? E no Novo Testamento. Porque até agora eu mostrei no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Vou te mostrar na Nova, na graça. Lucas 16, verso 16. Lucas 16, verso 16. O que diz aqui, ó? Vê comigo aí. Lucas 16, 16, ó. Jesus falou, é bom você sublinhar, tá? Lucas 16, 16. Ó, Jesus disse, é bom você sublinhar, a lei e os profetas. O que Jesus disse? Vamos ler e entender, hein? Porque os que têm falado as frases parece que não têm nem lido e nem entendido. Eu vou devagarzinho, ó. Vou desmascarar uma heresia de quem tem falado que os profetas duraram até João, que não existe mais profeta. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. E eu vou te mostrar que é mentira, que é heresia. Vou te mostrar. Lucas 16, 16. Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João. Está escrito ou não está escrito? Agora, se Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João, de quais profetas que Jesus está falando? Os profetas da lei. Tanto é verdade que ele disse, ó, a lei e os profetas. Então, alô, Romanos 6,14. Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Então quem fala que não existe mais profeta, fala besteira. Ele não está entendendo nada. Ele não está nem entendendo o que está escrito. Por quê? Nós não estamos debaixo da lei. Romanos 6,14. Nós estamos debaixo da graça. A lei e os profetas no oculto da lei duraram até João. Então diga comigo, os profetas da lei, Lucas 16, 16, não é da lei que ele está falando? Ou eu estou mudando o texto? Ele não está falando da lei? Então diga, os profetas da lei duraram até João. Está claro ou não está claro? Aí vem Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Logo, os profetas da lei terminou em João, mais concretizadamente em Cristo. Até ali, diga, os profetas da lei. Em outras palavras, os profetas que porventura houver, não serão mais profetas da lei, porque Romanos 6,14 não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Mas alguns falam, não existe mais profeta na graça. Mentira, vou te mostrar que existe. Vou te mostrar na Bíblia. Só se você não crê na Bíblia, mas vou te mostrar na Bíblia. Alguns falam, não existe mais profeta. Aí distorce, porque a lei e os profetas duraram até João. Diga, os profetas da lei duraram até João. Mas nós estamos debaixo da lei? Então Lucas 16, 16 não tem nada a ver com a gente. Você está falando besteira, hein? Você não tem conhecimento da palavra. Você está falando besteira. Você que diz por aí que os profetas duraram até João, você está falando sem conhecimento. Igual Jó 38, verso 2. Onde Deus disse, quem é este que atrapalha o meu conselho com palavras sem conhecimento? É você que está falando besteira. E que se tornou uma heresia dizer isso aí. Que não existe mais profeta. Porque eu vou te mostrar na Bíblia que existe. Os da lei duraram até João. Romanos 6,14. Mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Como é que você fala que não tem mais, se na graça eu vou te mostrar que existe? Está claro ou não está claro? Mas eu vou ler mais um texto. Marcos capítulo 11. Abre aí, antes de Lucas. Vou ler mais um texto. Para não ficar só em Lucas 16, 16. Abre em Marcos 11. Vamos ver o que o Marcos falou. Marcos 11. Quem já achou? Olha lá. Marcos 11. Marcos 11, peraí. Desculpa. Mateus 11, verso 13. Mateus 11, verso 13. Olha lá, o próprio Jesus.
Lá em Lucas, foi Lucas falando. Aqui em Mateus, é Mateus falando. Mateus 11:13. Jesus disse: pois todos os profetas e a lei. Mateus 11:13. Todos os profetas. Você pode até marcar, ó. Todos os profetas. Para aí. Mateus 11. Ainda prevalecia a lei ou já estava debaixo da graça? Prevalecia a lei. Então não tem nada a ver com nós que estamos em graça. Porque é cronológico. O entendimento é cronológico. Suponha que nós estamos em Mateus, nos dias de Mateus. Suponha que nós estamos em Mateus 11:13. Não tem nada a ver com a graça que nem veio ainda. Eu estou em Mateus 11. Então como é que você fala que na graça não tem profeta se ainda estamos aqui em Mateus 11? A graça nem veio. É cronológico. Depois eu vou mostrar na graça. Mas primeiro estamos na lei. Mateus 11:13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Te lembrando que ele está se referindo a profetizar sobre ele mesmo. Isaías 43, por exemplo. Nascerá, Isaías 7, a virgem dará à luz. Então ele está profetizando sobre ele. Não tem nada a ver com os profetas da graça. Então tem gente falando besteira. Não tinha graça ainda. Como é que você fala que não tem profeta na graça se Mateus 11:13 ainda é lei? Lucas 16:16 ainda é lei. Jesus não tinha morrido. Aí ele morreu, João 19:30. Tudo está consumado. Agora vamos para a graça. Romanos 10:4. A lei terminou em Cristo. Os profetas da lei profetizaram até João. Tá certo. Mas agora, ó o relógio. Saiu da lei. Agora estamos na graça. Mudou. Abra sua Bíblia em Atos. Vou provar e mostrar que você está falando besteira. Heresia. Dizer que não tem mais profeta, que não existe profeta. Isso é heresia. Porque na Bíblia vai mostrar para você que há profetas na graça, na nova aliança na qual estamos. Abre aí em Atos, por favor. Atos capítulo 11. Vamos sair da lei, porque o livro de Atos já é nova aliança, porque Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então já não é mais a lei do Mateus 11 nem do Lucas 16. Aqui já é uma nova aliança. Alguém vai dizer, é livro histórico? Calma que eu vou chegar nas cartas apostólicas, que é a sã doutrina. Primeiro eu vou te mostrar de um modo cronológico. Cronológico, Mateus 11. Agora vamos para Atos, capítulo 11. Atos 11. Quem já achou? Coloque o seu dedo no verso 27. Atos 11. Atos 11, verso 27. A caneta, hein? Atos 11, 27. Naqueles dias, desceram quem? Profetas. Que vieram da onde? De Jerusalém. Para onde? Para Antioquia. Para aí que você vê que as coisas vão se encaixar. Coloca o dedo, ó. Atos 11, 27. Ó, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Do lado, Atos 13, verso 1. Só confere. Vamos ver o que está escrito. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia, aonde? Na igreja. Igreja da onde? Atos 13, 1. Na igreja, alô, já não é mais o Mateus 11, hein? Tá claro aí? Já não é mais o Lucas 16, porque Mateus 11 e Lucas 16 são textos da lei. E os profetas da lei profetizaram até João. Mas em Atos está debaixo da lei? Não, já é nova aliança. Atos 11, 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Atos 13, verso 1. Na igreja de Antioquia havia alguns o quê? Você está louco, meu? Como é que você fala que não existe mais profeta? Se aqui em Atos 13, na igreja lá em Antioquia tinha profetas. De onde você tirou que não existe mais profeta na graça? Se Atos 13 já é graça. Já é nova aliança, é novo pacto.
Quer que eu vou de novo? Atos 11, 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então parece que eles chegaram, né? Porque Atos 13, verso 1. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Tem até nomes. Tem até nome de profeta aqui, ó. Atos 13, 1. Havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, que foi chamado de profeta e mestre. Está claro ou não está claro? De onde você tirou que não existe mais profeta na graça? Não, porque Atos é livro histórico. Você é bem fraquinho de um modo doutrinário, né? Sério mesmo que você vai falar que Atos é livro histórico que não vale? Então abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, que é carta apostólica para a igreja, sã doutrina, apostolado. 1 Coríntios 12, verso 28. Veja na sua Bíblia. 1 Coríntios 12. Você que diz que está em graça. Você não fala que está em graça? Hã? Você fala que está em graça, não fala? Aí você fala que está em graça e que não existe mais profeta. Que graça sem graça é essa que você está? É graça sem apostolado, não? É graça sem apostolado. Como é que a pessoa fala que está em graça e ele tira? Eu não consigo entender algumas pessoas. Você que falou que não existe mais profeta na graça. Coríntios 12, 28. Eu vou ler devagarzinho para você não se perder, tá? Na sua Bíblia também tem 1 Coríntios 12, 28. E aqui não é Atos, hein? Aqui não é igreja primitiva, aqui não é livro histórico, aqui é sã doutrina para a igreja. Apostolado. Você que está em graça, que recebe quando Paulo diz, pela graça sois salvos. Você recebe quando Paulo diz que o diabo foi aniquilado. Você recebe quando Paulo diz que está abençoado. Então, recebe também quando Paulo diz, Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Você que fala que não existe mais apóstolo, né? Apóstolos, em segundo lugar, profetas. Deus pôs na igreja, eu não sei quem tirou. Não sei quem tirou, porque Coríntios 12, 28 diz o quê? A uns pôs Deus aonde? Quem é que tirou? Porque tem gente que fala que não existe mais. Como é que não existe mais se Deus pôs? Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois operadores de milagres. Depois, dons de curar. Testemunho de Jeová fala que não existe mais cura. Para de falar besteira, meu. Vai ler a Bíblia. Como que não existe mais cura se Deus pôs na igreja? O homem vai mudando. Quem está percebendo que o homem vai mudando? Ele vai mudando a Bíblia do jeito que ele pensa que é. Ele vai tirando, ele vai colocando. Tem texto que ele tira. Tem palavra que ele tira da Bíblia, aí ele não cita a Bíblia, ele vai e fala assim, ó, não existe mais profeta na graça, porque os profetas duraram só até João. Não cita nem o versículo, só usa frase preparada, jargões, hereges, heresia, mentira. Aqui no MGA não passa, irmão, tem um filtro aqui, ó, para aqui, ó, tem um filtro. No filtro está escrito, se estiver escrito, eu creio. Quem é que falou que não existe mais profeta? Se Paulo era profeta, Atos 13, verso 1. Quem disse que não existe profeta na graça? Coríntios 12, 28. Se Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos. Você que fala que não existe mais línguas. Aqui, ó. Deus pôs, ó, variedade de línguas. Como é que você fala que não existe mais? Está escrito que Deus pôs. Versão atualizada. A uns estabeleceu Deus. Você não acha que eu vou crer que a Bíblia está errada e você está certo, né? É claro que eu vou ficar com a Bíblia, né? É claro que eu vou ficar com a palavra de Deus. Amém?
Está claro ou não está claro ainda? O tema de hoje, os profetas da lei, Samuel, Isaías, Jeremias, Malaquias, Daniel, Ezequiel, profetas verdadeiros. Mas em Jeremias 23, Deus alertou sobre os falsos profetas. Vaidosos, visões falsas, falsa direção. Agora, na graça, não vem com Mateus 11 que não cola. Só para quem não conhece a Bíblia, para quem não lê a Bíblia, dizer que os profetas duraram até João, dando a entender que não existe mais. Aí você está falando besteira. Aí você está provando que você não conhece nem a Bíblia que você tem na mão. Falar que não existe mais profeta? Você está provando, eu não conheço nada da Bíblia, hein? Porque se eu conhecesse, eu nunca falaria isso, por causa que Paulo era profeta, Atos 13, verso 1. Por causa que Deus colocou na igreja profetas, Coríntios 12, 28. E um texto que todo mundo conhece, Efésios 4, verso 11. Só você conferir na sua Bíblia. Vamos ver. Se não tiraram daqui, está aqui, já achei. Efésios 4, olha lá, verso 11. Sempre quando eu leio a palavra de Deus, eu leio como se fosse a primeira vez. Pastor, você não conhece Efésios 2,8? Mas eu não só cito, eu leio. Mas você já conhece? Não, eu vou ler, porque vai que alguém tirou, né? Não estão tirando, não tem gente por aí que tira, fala que não existe mais o que está escrito que Deus colocou? Então, Efésios 4,11. Acompanha na sua Bíblia. Efésios 4,11. E ele mesmo, ele que é em Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Eu já vi gente falar assim, mas isso aqui é o quê, irmão? Isso aqui é na igreja. Eles querem me enrolar, mas não conseguem. Porque não tem como mudar o texto. Teve uns que falou assim, não, mas esses profetas aqui, ele deu lá no passado. Então ele não é mais Jesus hoje. Então ele mudou, então tem outra Bíblia. Então a igreja agora é outra. Ou tem outra igreja, ou não tem mais igreja. Porque ele pôs na igreja. Tenta me enrolar, mas não consegue. Porque aqui, irmão, não é interpretação. Se tiver escrito, eu creio. Só vou ler. Não vou interpretar, eu só vou ler. Interpretar é falar o que eu acho. Interpretar é falar o que eu penso. Você vê que eu li Lucas 16, onde Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. Eu só li. Quando ele disse a lei e os profetas, é claro que ele está falando dos profetas da lei, porque a graça ainda nem existia. Se a graça não existia, como que você fala que não tem profeta em graça, irmão? Você está louco, está falando besteira. Você não está entendendo nem a língua portuguesa. A lei e os profetas duraram até João. Quais profetas? Profeta da lei, de que ele está falando? Se não existia a graça ainda. Então falar que não existe profeta em graça é falar heresia, é falar mentira. Porque Paulo era profeta, apóstolo da graça. Aliás, Paulo era apóstolo, Paulo era profeta, Paulo era evangelista, Paulo era pastor. Dizem que não tem mais pastor, né? Paulo era pastor. Não tem uns que falam que meu pastor é Jesus. Para de ser santão, para de ser bobão. Lê Efésios 4,11. São 5 ministérios. Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus colocou na igreja. Verso 12 e 13. Para a edificação do corpo de Cristo. Como é que você fala que não existe mais? Você está louco? O que você está comendo, hein? O que você está bebendo? Deixa eu ler um texto aqui para terminar. Vamos voltar lá em Atos. Talvez você nunca leu esse texto. Volta lá em Atos, por favor. Olha aqui, Atos, capítulo 15. Talvez você nunca leu, porque não conhece a Bíblia. É igual papagaio, só fica repetindo o que as pessoas falam. Não estuda, não lê, não estuda. Só fica repetindo. E aí quem fala heresia, você repete heresia. Porque você não estuda, você não consulta a Bíblia. Você não consulta o Espírito Santo. Você só repete o que um homem fala. Aí não vai ser aprovado por Deus nunca, né? Quem já achou Atos 15? Olha aqui, Atos
Talvez você nunca leu, talvez você não conhece, é minha obrigação de ensinar. Atos 15, de repente você não sabe quem é Judas, não sabe que... Quem já ouviu falar aqui que Paulo e Silas ficou preso? Já ouviu falar em Atos 16 que Paulo e Silas preso perto da meia-noite, lembra? Deixa eu te mostrar quem era Silas. Ó. Atos 15, 32. Você tem caneta aí? Eu preciso que você tenha caneta. Para você não falar que não sabia, ou que você nunca... Olha aqui, ó. Atos 15, 32. Depois, circule Judas, sublinha Silas. Só para diferenciar. Você vê que são duas pessoas. Atos 15, 32. Depois Judas e Silas, que também eram... Não ouvi. Atos 15, 32. Depois Judas e Silas, que também eram... Eram o quê? Profetas! Como é que você fala que não existe profeta na graça? Você sabia que Judas era profeta? Não, pastor, Judas se enforcou. Para de falar besteira, irmão. Você acha que só tem uma Maria no mundo? O Judas que se enforcou era um, irmão. Esse aqui é outro Judas. Você está achando que só tem uma Maria no mundo, irmão? O Judas que se enforcou era um discípulo de Jesus, o filho da perdição. Esse aqui é o Judas profeta. O que se enforcou era Judas o discípulo. Esse é Judas o profeta, que escreveu Judas antes do Apocalipse. Quem está entendendo? Atos 15, 32. Depois Judas e Silas. Sabe o Silas que estava preso com Paulo, perto da meia-noite, oravam, cantavam louvores a Deus? Esse Silas. O que ele era? Profeta. Mas tem uns aí que não lê a Bíblia, que não estuda. Não existe mais profeta na graça. O que não existe é essa ignorância sua de nem estudar e nem conhecer a palavra de Deus e se denominar pastor, evangelista, pregador, ministro, sei lá como você se chama. Se você não estudar, irmão, você é um forte candidato a só falar besteira. Se você não estudar, se você não ler, se você não... Quantas Bíblias você tem? Uma. Paulo falou para Timóteo, Paulo estava preso. Paulo disse, Timóteo, traga também os livros, os pergaminhos. Paulo, preso, estudava exaustivamente. Gálatas 1,18, Paulo diz, e aos da minha idade, na minha nação, eu excedia em judaísmo. Estudava ou não estudava? Agora a pessoa só ouve igual um papagaio e sai repetindo por aí. O risco de falar heresia não é grande? Sem consultar, sem estudar. Ouve um falar e repete. E sai por aí repetindo. A lei e os profetas duraram até João. Não existe mais profeta na graça. Para de falar besteira e vai estudar. Vai ler a Bíblia, a palavra de Deus. Você vai ver que está falando heresia. Quem diz isso ou quem pensa assim. Falta de conhecimento. Ou seja, ignorância. Para terminar, Atos 15, 32. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então, Judas, que escreveu Judas, antes do Apocalipse, e Silas, que estava preso com Paulo, eles eram o quê? Eram o quê? Profetas. Está claro? Ou não está claro? Deus está te ensinando aí? Bom, o objetivo dessa noite foi, primeiro, te mostrar, pelo menos na teoria bíblica, que está escrito que quando Jesus disse sobre a lei e os profetas que duraram até João, ele não estava se referindo sobre a graça que nós estamos. Isso é fácil de entender, porque em Mateus 11, 13 e Lucas 16, 16, é antes da graça, que nem existia ainda. Logo, ele não se referia à graça. Ele estava falando literalmente sobre os profetas da lei, que duraram ou profetizaram até João. Os da lei. Aí ele morreu, ele ressuscitou, e aí, Coríntios 12, 28, ele pôs a uns na igreja, apóstolos, profetas e mestres.
É claro que ninguém tirou e nem pode tirar, porque não tem como, porque Deus, Ele colocou, Ele estabeleceu. O erro não é na Bíblia. O erro não é divino, não é de Deus. Talvez o seu erro, o equívoco de não conhecer, de nunca ter lido, de nunca ter percebido o que está escrito na Nova Aliança, que Deus colocou profetas na igreja. Agora, a verdade é que não são os profetas de Jeremias 23, né? É claro que não é aqueles falsos profetas que ele está falando. Os profetas da graça são homens ungidos. Quando digo ungido, não é com óleo. Unção do Espírito Santo, uma capacitação espiritual. Em um minuto, o apóstolo, um crente capacitado por Deus para interpretar a graça de Deus em Cristo. Isso é ser apóstolo. O profeta, um crente, homem ou mulher de Deus, capacitado, recebeu a unção do Espírito Santo para trazer a revelação da palavra de Deus. Por isso que Paulo disse, oro para que tenhais olhos iluminados, porque o profeta tem olhos iluminados. O pastor, que é o terceiro, um homem ou mulher capacitado por Deus, tem a unção do Espírito Santo para cuidar, para acampar as ovelhas de Jesus. Ele disse, olha, minhas ovelhas ouvem minha voz. Ele falou para Pedro, Pedro, acampa, cuida das minhas ovelhas. Então o pastor é um homem ou mulher que tem uma unção, um dom, uma capacitação espiritual para cuidar, para acampar as ovelhas de Jesus. Aí vem o quarto. O evangelista é um homem ou mulher capacitado por Deus, com a unção do Espírito Santo, que o capacita a pregar. O evangelista prega, anuncia o evangelho. Paulo disse, Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, que é o que o evangelista faz. Ele evangeliza. Isso é uma unção que está nele. O último da lista de Efésios 4:11, o mestre, é um homem ou mulher capacitado por Deus, que tem o dom do Espírito Santo para ensinar com uma certa facilidade, porque não vem da cabeça o seu ensino. É dado pelo Espírito Santo. É uma manifestação do Espírito Santo que o capacita a ensinar a palavra de Deus com uma sobrenatural facilidade. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso é Efésios 4:11. Deus colocou na sua igreja para a edificação do corpo de Cristo e desempenho do ministério. Amém? Graças a Deus, né? Graça e paz, e até domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Vem para graça e apostolado você também. Cuidado com essas falsas graças que tem por aí, tá? Que fala que não tem mais profeta, que não existe mais apóstolo, que não existe pastor. Cuidado com essas falsas graças e esses falsos pregadores da graça. No MGA, Romanos 1:5, recebemos a graça e o apostolado. Aqui, para a glória de Deus, é a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Se quer aprender mais, olha o volume 10 aqui, ó. Adquira e cresça na graça e no conhecimento. Até domingo pela fé, às 18 horas. Palmas ao Rei. Jesus, graça e paz. Até domingo.